Assim, você sabe que você tem talento para alguma coisa, quando você tem vocação para alguma coisa, quando você é feliz fazendo. Oi, pessoal. Hoje estamos aqui novamente no Papo com Palestrante, recebendo o professor Mussac, que é médico, professor, conselheiro do IBMEC, um dos diretores da ABRH, escritor e palestrante. É com uma grande honra que ele aceitou. Eu estou muito, muito feliz. Muito obrigada. Sandra, eu é que agradeço. Afinal de contas, nós somos parceiros de trabalho, digamos É assim. Então verdade, temos é mais é que verdade. estar juntos mesmo. Muito obrigado aí por sua apresentação. Eu queria só fazer uma pequena correção, colocar no pretérito a diretoria da BRH. Realmente eu Tá. fiz parte da diretoria da BRH, da criação do CONAR, organização do CONAR, que é o Congresso Maravilhoso. Brasileiro de Recursos Humanos, por 12 anos, né? Mas agora, já há algum tempo, eu estou afastado da diretoria. A Tá. gente tem que sempre dar espaço para pessoas novas, não é? Claro, E uma claro. coisa que você não citou, quando você disse que eu sou conselheiro do IBMEC, isso é verdade, mas mais significativo do que isso, é que eu sou professor da FIA, né? Faz agora já 20 anos que eu dou aula Que na bom. FIA, principalmente no MBA da RH. Então tá. Olha, é forte, né? O homem é forte. Me fala uma coisa, você pode falar um pouquinho sobre a sua infância? Sobre minha infância? É. Essa, eu acho que é a primeira vez na vida que me pedem isso, né? Mas eu achei uma pergunta muito interessante. Olha, minha infância, eu não posso dizer que foi uma infância comum. Talvez a maioria das pessoas diga isso. Ah, minha infância foi comum. Não, a minha não foi, porque o meu pai era um empresário, ele tinha fábricas e lojas fora do país, e isso me levou a passar um bom tempo viajando, um bom tempo fora do país. A parte boa é que eu aprendi a falar espanhol, porque eu morei na Argentina quando eu era criança. Na Que minha infância, gostoso. as maiores lembranças que eu tenho da minha infância são na Argentina. Então, a parte boa é que eu acho que duas coisas. Primeiro, eu aprendi a amar a Argentina. Acho a Argentina um país, os argentinos, pessoas espetaculares, em que pese todos os problemas que eles já passaram e estão passando. E segundo, que eu aprendi a falar espanhol, né? Eu falo espanhol sem sotaque, eu não falo portunhol. Eu dou muita palestra, inclusive, você sabe disso, em espanhol por conta disso, né? Depois, mais tarde, eu voltei lá, já formado, fui fazer uma pós-graduação na Universidade de Rosário, então acabou que eu dei uma reciclada no meu espanhol, mas tenho estado por lá, não só na Argentina, mas em outros países da América Latina, na Espanha também, e até nos Estados Unidos, falando em espanhol fluente. Essa foi a parte boa. Que bom. E agora falando sobre a sua carreira, até virar Uhum. palestrante, ou então como que foi a sua carreira? Sandra, você bem disse, eu sou formado em medicina e Sim. tenho uma especialização na área de fisiologia humana. Fisiologia é o capítulo da medicina que estuda como é que o corpo funciona. Sempre lembrando que nós teríamos assim duas disciplinas básicas na medicina: a anatomia, que estuda como é que o corpo é, também é chamado morfologia, e a fisiologia, que estuda como é que ele funciona, Sim. né? E depois eu fiz uma pós, até foi essa pós que eu fui fazer na Argentina, em fisiologia do esforço, ou fisiologia da performance, fisiologia desportiva. Aí lá eu aprendi um conceito que eu achei muito interessante, que é o das qualidades fisiológicas, né? Sempre que um atleta está se desenvolvendo para a prática de determinado esporte, essa especialidade mede no atleta as qualidades fisiológicas que ele precisa para desempenhar bem naquele esporte, né? Porque as qualidades de um tenista são diferentes da de um nadador, por exemplo, ou de um jogador de basquete. Então, essas qualidades fisiológicas são hoje muito, muito mapeadas, elas são bem detectadas, nós sabemos quais são. E quando o atleta não dispõe dessas qualidades fisiológicas como deveriam ser, então surge um gap. E esse gap precisa ser desenvolvido.
E toda a orientação, treinamento é baseado nisso. Aí, quando eu vim para o mundo corporativo, coisa que aconteceu no final dos anos 90, eu percebi que nas corporações, Sandra, acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos gaps de qualidades, só que as qualidades dentro das organizações são chamadas de competências, né? Que foi, então, um dos grandes temas aí que eu me debrucei nesses anos todos, né? No estudo das competências, né? Para definir quais seriam as competências que nós precisamos encontrar nesta equipe, nesta pessoa, neste líder, nesta empresa, e quais são as que ele tem, né? Daí a gente vê a distância, né? O gap trata de desenvolvê-las. Agora, só para completar, na realidade, a minha vida foi muito mais voltada para o mundo da educação do que da medicina. Quando eu era estudante de medicina, eu era professor de cursinho. Quando eu terminei a faculdade, eu virei sócio do cursinho onde eu tinha dado aula em todos os anos anteriores. E nós expandimos o cursinho, levamos para outros estados. Foi uma empresa de educação muito importante que eu tive durante 15 anos, mais ou menos. Depois eu acabei vendendo, ela existe ainda hoje com outro nome. Mas durante todo esse tempo que eu estive ligado com o curso pré-vestibular, primeiro como professor apenas, depois como dono, como diretor, eu nunca saí da sala de aula. Eu sempre me realizei dentro da sala de aula. Então eu acho que a minha carreira é muito mais voltada para o mundo da educação do que da medicina. Na própria medicina eu fui mais professor do que clínico, né? E depois, eu acho que com o tempo foi mudando um pouco, Sandra, a disciplina, né? Fui professor de fisiologia, fui professor de física, fui professor de biologia, né? E agora, há 20 anos, na FIA, eu sou professor de educação corporativa, né? No capítulo de como é que se criam ambientes de aprendizagem e colaboração nas organizações. E há quanto tempo você faz palestras? Então, veja, eu acho que eu fui fazer o MBA e voltei para o Brasil em 98, né? Portanto, são aí 22 anos. E você sabe que eu sou originalmente de Curitiba, né? Aliás, aonde eu estou hoje, estou passando a pandemia aqui em Curitiba, que é mais tranquilo, mas quando eu voltei para o Brasil, eu já fiquei em São Paulo, porque, afinal de contas, é em São Paulo que nós temos, né? Onde o mercado, de fato, acontece. Sim, né? sim, também é claro. mais fácil. Não, tem que ter mais empresa. E eu comecei a trabalhar na FIA logo depois e acabei ficando em São Paulo, né? Então eu passo a maior parte do tempo em São Paulo, a não ser essa época agora da pandemia. Mas logo que eu cheguei, Sandra, eu fui convidado para dar uma palestra num evento da AmCham, né? Que era exatamente um evento sobre educação à distância. E aí acabou que, como eu sei dar aula, né? Como eu tenho um treinamento de professor em curso pré-vestibular, eu dei uma palestra que foi muito bem aceita pelo público que estava lá. E aí, já naquele dia, surgiram alguns convites para palestrar em empresas. E aí foi uma coisa assim impressionante, porque o meu objetivo, quando eu fui para São Paulo, não era ser palestrante. Eu nem acreditava que pudesse existir a carreira de palestrante, né? Claro que já havia alguns palestrantes famosos, mas eu não encarava isso como carreira. A carreira que eu queria seguir, naquela ocasião, era de consultoria. Eu queria ser um consultor na área de educação corporativa, coisa que aconteceu. Eu ajudei a criar grandes estruturas de educação corporativa, como a principal delas, que eu mais orgulho, é a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, né, a UniBB, que eu trabalhei desde o comecinho, né? Mas o primeiro grande trabalho que eu fiz já naquela época, antes mesmo dos anos 2000, foi na Natura, né? Foi um trabalho feito através da FIA. A FIA foi convidada para desenvolver um programa de desenvolvimento das consultoras, né? E lá fui eu fazia parte da equipe e acabei me envolvendo muito naquele projeto, naquele trabalho, e isso também me deu muita projeção no mercado. Então eu, de consultor, eu acabei me transformando em palestrante como atividade principal durante muitos anos, por uma demanda do próprio mercado, né? O mercado me convidava, eu aceitava, ia lá. E como eu era, digamos assim, bem treinado em didática, as pessoas acabavam gostando, as empresas gostavam e me convidavam novamente. E espero que continuem convidando. Que legal, que legal. Olha, você escreveu 13 livros.
e livros realmente com vários temas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles e me falasse se houve um mais desafiador. Veja, são 13 livros entre autoria e coautoria. A maioria de autoria, e alguns são mais técnicos, né? Talvez o mais desafiador tenha sido um livro muito técnico, que Gestão Humanista de Pessoas. E era um livro, é um livro acadêmico, né? Para ser usado por escola. Está cortando um pouco. Está cortando um pouco. Você Preocupação com uma apresentação mais acadêmica, né? Depois tem um outro livro também sobre gestão de pessoas, que eu gosto muito, que não é um livro acadêmico, é um livro que se chama Com Gente é Diferente, né? Que saiu pela editora Integrare. Eu tenho um livro com o Cortella, né? Com o teu amigo também, o Mário Sérgio Cortella, sobre liderança, que é o Liderança em Foco, que foi uma discussão, né? Nós fomos gravados falando sobre liderança, e isso foi transformado em um livro, né? Saiu pela Papiros de Campinas. E há outros livros, né? Talvez o que mais marcou, assim, me diferenciou, inclusive, no mercado, foi o Metacompetência, né? Que saiu pela editora Gente, porque a Metacompetência é um livro antigo, ele é de 2003, né? Ele hoje já está fora de catálogo, porque ele ficou velho. Mas o conceito é bom, né? O conceito de metacompetência, que significa o que está além da competência, né? O meta, nesse caso, é sinônimo de transcendência e não de objetivo, né? Agora, para terminar, parar de falar sobre os livros, a maior parte dos livros que eu escrevi são livros sobre comportamento. Sobre comportamento. Tem um cujo título é Preciso Dizer o que Sinto, né? Que fala sobre o fato de que, em geral, as pessoas querem ser ouvidas pelo que elas pensam e elas querem dizer mesmo o que elas sentem, mas as nossas emoções elas são muito bloqueadas, né, pela sociedade contemporânea, né? Então, há outros, há o Novo Olhar, que também é um livro bastante voltado para o comportamento humano, como é que eu consigo ver o mesmo fato de duas maneiras diferentes, né? Eu sempre posso ver de uma maneira positiva, de uma maneira negativa. Posso sempre ver um desafio como um problema ou como uma oportunidade. Então, esse livro fala sobre isso. E muitos destes livros, especialmente os mais comportamentais, Sandra, eles são derivados de artigos meus, especialmente artigos da Vida Simples. Eu fui colunista da Abril em várias publicações, e uma delas é a Vida Simples, né? A Vida Simples é uma revista que nasceu em 2002 e que fala sobre comportamento humano, sobre o lado mais filosófico, né, das relações humanas. Mas foi você que criou essa revista? Você que criou essa revista? Não, eu não criei a revista. Não. A revista foi criada por um conselho editorial da editora Abril para ocupar um espaço que estava vazio, né? Na verdade, falava-se muito sobre... Não é? Exato, ela derivou da Super Interessante. Então, tinha exame, assim, os núcleos que deram origem à Vida Simples. O núcleo da Exame, que originou também a Você S.A., onde eu escrevi durante muito tempo, e a Super Interessante, né? E dentro do núcleo da Super Interessante tinha Bons Fluidos também, né? E a Bons Fluidos era muito esotérica. Então eles quiseram criar uma revista que avaliasse os fatos. E nem com o lado místico da Bons Fluidos. E aí surgiu a Vida Simples, que é uma revista maravilhosa. E hoje eu tenho a felicidade de ser sócio da Vida Simples, que ela foi vendida, né? Então nós compramos, que a sócia principal, a Luciana, né, que é minha mulher e que administra a Vida Simples, ela é a publisher e a CEO, e eu sou... Então eu costumo dizer que eu sou colunista fundador, porque eu escrevi para o número 1 e nunca mais parei de escrever. Sim. Olha, eu queria falar sobre a nossa chamada, que eu achei... Isso eu achei super interessante, que é medo e coragem, como lidar. Esse foi um tema que foi tratado pela Vida Simples também, né? A Vida Simples tem
A Vida Simples tem um capítulo que chama, aliás, uma atividade que a Vida Simples Educação faz cursos. Um dos cursos foi o curso de desenvolvimento, e esse era um dos temas, né, que foi uma demanda das pessoas. As pessoas queriam que a Vida Simples falasse sobre isso. E aí coube a mim desenvolver o tema. Estamos passando por um período, Sandra, por uma época em que há muita incerteza, muita dúvida, nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que vai acontecer no futuro, não sabemos o que vai acontecer se sairmos de casa, né? Não sabemos o que vai acontecer com os nossos negócios, com os nossos empregos. Então, a emoção principal da atualidade é a emoção do medo, né? E aí a única alternativa que nós temos de viver na existência do medo é o desenvolvimento da coragem. Então a gente acabou, eu desenvolvi fiz um estudo, né? Fui ver o que a psicologia diz sobre o medo, né? O que a biologia diz sobre o medo, o que a filosofia, a literatura, né? O que disseram sobre o medo, e dei uma organizada nisso. Eu acabei descobrindo o seguinte, que nós temos os nossos 3 grandes medos, Sandra, são o medo do desconhecido, o medo do incontrolável e o medo da realidade. Né? Agora, para a gente conseguir viver diante desses medos, nós devemos e podemos desenvolver uma qualidade que se chama coragem. Né? A coragem não é uma emoção. A coragem é uma virtude, diferente do medo, que é uma emoção. Sim. Muito interessante. Eu sempre pergunto para o palestrante qual é a estrutura familiar dele. E você coloca a sua estrutura familiar no site, que eu achei uma graça isso. Mas eu queria que você falasse para a gente. A minha estrutura familiar é a estrutura dos meus sonhos, né? Eu sou casado com a Luciana, que é a minha grande companheira. Linda. Eu também acho. E nós estamos juntos há 20 anos. Né? Estamos completando 20 anos, aliás, né? Nós estamos gravando aqui. Eu não vou falar o dia que nós estamos gravando o vídeo, mas nós estamos completando 20 anos amanhã. Amanhã é o nosso aniversário. Que legal, parabéns. E temos um filho que tivemos depois de 15 anos de relação. Então, nós vivemos intensamente uma relação até que tivemos o Eric, que é, enfim, uma maravilha nas nossas vidas. Um garoto lindo, inteligente, meigo. Enfim, eu sou pai, né? Então, pai é sempre suspeito quando fala do filho. Deve ser uma coisa de louco. Os dois são muito bonitões e, enfim, a educação que vocês devem dar deve ser exemplar, com certeza. Porque ele foi muito planejado, né? Ele foi muito planejado, e a educação dele também foi planejada. Está dando certo até agora, vamos ver daqui para frente. Mas, na realidade, Sandra, uma curiosidade a meu respeito é que eu sou um homem um pouco diferente na questão familiar, porque eu fui pai muito cedo e muito tarde, né? Eu tenho filhos adultos, do meu primeiro casamento. O primeiro casamento foi um casamento que durou pouco, mas que gerou 3 filhos. Então, esses são hoje um rapaz e 2 moças, todos casados. As meninas moram fora do país, uma mora em Portugal, outra na Inglaterra, muito tempo. Tem suas famílias, então eu tenho 5 netinhos. Eu tenho 4 netinhas e 1 netinho. E um filho da idade deles, né? Na verdade, quando o Eric nasceu, ele já tinha 3 sobrinhas. Né? Acontece, tá certo. Então, isso pode parecer até um pouco estranho para algumas pessoas, mas eu vou dizer para você que isto hoje é perfeitamente possível. E sabe o que é possível, Sandra? Porque a gente vive mais. Sim. Né? Eu estou assim no auge da minha vitalidade física, intelectual, cheio de projetos, cheio de planos. Né? Vou viver muito, não tenho a menor dúvida. Aliás, uma das coisas que eu tenho estudado muito é o tema da longevidade. Como eu também tenho a facilidade de ser médico, né? Então eu estou bem inteirado sobre o que a gente deve fazer para viver mais. Não só viver mais, para viver mais e viver bem. Né? Não, e você sabe que eu tive que me aprofundar um pouquinho mais sobre você, e eu achei tão interessante aquela coisa da sua aventura com a moto.
Quer dizer, você já é meio fora da curva já há muito tempo. Entendeu? Assim, você gosta de aventura. Não, mas isso tudo é uma coisa que compõe a nossa personalidade, não é? Não é qualquer um que sai de moto para ir conhecer países. Como é que foi essa experiência? Isso é uma coisa que eu gosto muito. Já andei de moto aí uma boa parte do mundo. Mas porque a moto, na realidade, eu tenho desde jovem, né, moto, e ela, para mim, ela é um pouco o símbolo da liberdade, né, porque é você e o vento, né, você e o asfalto, e ao mesmo tempo é o símbolo do desafio. Né? Olha, só anda de moto, só gosta de moto quem gosta do desafio. Né? E eu acho assim, que existem pessoas que gostam do desafio pelo resultado que o desafio vai trazer. Né? Tem outros que não gostam de desafios. E tem aqueles que gostam do desafio, não é pelo resultado, é pelo desafio em si mesmo. Sim. Eu me lembro quando eu fiz uma viagem de São Paulo até Machu Picchu, no Peru, atravessando um bom pedaço da selva amazônica, a Amazônia peruana e da Cordilheira dos Andes, e aquele trecho eu fiz absolutamente sozinho. E eu me lembro que um amigo meu em São Paulo disse assim, eu falei, olha, eu tenho que ir embora, eu estava até numa festa, um jantar pós-Conar. Eu falei assim, olha, eu tenho que ir porque amanhã cedo eu vou viajar. E para onde você vai? Eu falei, eu vou até Cusco, no Peru, de moto. Aí um amigo que estava presente, um amigo querido, até olhou para mim e falou assim, será que você já ouviu falar em avião? Você quer ir para Cusco? Que avião? Vai em Guarulhos? Eu falei, mas peraí, você não entendeu. Eu não quero ir para Cusco. A minha intenção não é Cusco. Né? Eu quero a viagem. É a viagem. É o caminho. Claro, exatamente. Claro. É a rota. E esse é o grande barato do motociclista, sabe? É a viagem em si. E aí quando você diz assim que é um pouco fora da curva essa ideia, né, de viajar de moto, tem muita gente que viaja, né? Muita gente que está nos ouvindo aí que gosta de moto, que já viajou de moto. E na verdade não Sandra, é uma coisa muito segura. Quando você sabe o que está fazendo, é uma coisa muito segura. Eu sou motoqueira também, mas olha só, então. O que eu acho que é diferente é essas grandes distâncias, entende? Sim. Que você tem que fazer todo um planejamento antes para ver aonde você vai abastecer, aonde que você vai dormir, entendeu? Não sei se você leva a mochila já com uma... Então, assim, viajar, dá para viajar horas, mas essa aventura é que não é todo mundo que faz. Então, eu acho que a gente faz planejamento, sim, sabendo que o planejamento não vai dar certo. Porque no meio do caminho vão acontecer contingências. E isso é muito interessante, porque isto é a vida. Aliás, eu falo isso nas empresas. Claro. Não há planejamento perfeito. O bom planejamento é aquele que considera o maior número possível de variáveis, uma vez que considerar todos é impossível, que considera os recursos necessários para a execução da estratégia, e terceiro, mais importante, o bom plano é aquele que pode ser modificado durante a sua execução. Hoje a execução faz parte da estratégia, não é estratégia e execução. Né? Você planeja e vai fazendo, e vai corrigindo durante a execução. Tem aquela frase, né, caminante no hay camino, se hace el camino al andar, né? Que é de um poeta espanhol, maravilhosa. Não existe caminho, você faz caminho ao caminhar. É isso mesmo. Então, vamos indo. E a moto me ensinou muito nesse sentido. Olha, nessa pandemia, nessa loucura da pandemia e tal, você tem feito palestras, sei lá, onde as pessoas... Porque tá meio complicado, né, ainda. E você tem feito palestras voltadas para isso? As pessoas pedem. Sobre o que você tem falado? Bom, primeiro que as palestras, sim, elas têm acontecido. Assim, logo depois da pandemia parou tudo, você sabe muito bem, melhor do que eu até, você está em contato direto com o mercado, parou tudo. Aí, de repente, à medida que as empresas começaram a funcionar, começaram a perceber que elas não podem parar, né? E aí surgiram também os convites para palestras. Né? Evidentemente, todas online, né? Que foi uma competência que a gente teve que desenvolver.
usando as ferramentas maravilhosas que nós temos hoje, que já existiam antes e que a gente não usava, né? Nesse tempo todo, de março para cá, a última palestra presencial que eu dei foi no dia 12 de março, né? Uma palestra para a BRF. Curiosamente, esta empresa no dia 13, no dia seguinte, entrou em quarentena. Assim, as pessoas começaram a trabalhar em home office e tudo mais. Depois disso, agora, recentemente, eu acabei dando uma palestra presencial para a LAR, que é uma cooperativa que fica em Medianeira, no interior do Paraná. Por quê? Porque eu tinha estado lá no ano passado e eu sugeri a eles que criassem uma universidade corporativa. E eles contrataram uma empresa de São Paulo e criaram a universidade corporativa. E eles queriam abrir, mas eles queriam que eu fosse lá, né? Fosse lá para inaugurar, para dar uma palestra, um auditório maravilhoso que eles têm, né, no interior, né, no agrobusiness. O agrobusiness, você sabe que está carregando a economia do Brasil. Agora, sim, todas as demais são via Zoom, via Teams, enfim, via essas ferramentas de comunicação à distância. E o tema tem sido muito claro, o tema mudança, crise, liderança e gestão em tempos difíceis, né? Que é um tema fascinante. Aí eu comecei a estudar, eu com os professores, quais eram as características da liderança em tempos difíceis, né? Isso está sendo aplicado agora, né? Está sendo aplicado agora de uma forma, assim, né, elevada à enésima potência, né? Mas o que a gente sabe é que a gente precisa continuar, né? Não dá para parar de jeito nenhum. Aliás, as duas principais características do líder em tempos de dificuldade, as duas características são: primeira, Sandra, é fazer a opção pelo movimento, não ficar parado. Tem que continuar. Sim. De modo um pouco diferente, sim, tem que rever a estratégia, tem que rever a gestão, rever as alianças, mas tem que continuar, né? Inovando, etc., tem que continuar. E a segunda característica do líder em tempos difíceis, em tempos de crise, é ter uma visão positiva do futuro, Sandra. Um líder que tiver uma visão negativa, que for pessimista, né, as pessoas não querem ser lideradas por ele. Nós queremos ser liderados por pessoas que vão nos levar a lugares melhores do que este onde nós estamos. Sim. Isso significa, acima de tudo, otimismo. Mas isso não é, veja só, esse otimismo a que eu me refiro não é um otimismo ingênuo. Assim, tipo, não, as coisas vão melhorar, ou esperançoso. Sim, não, sim, é um otimismo superficial também, né? Não, tem que ser baseado em elementos concretos. Tem que ser baseado, acima de tudo, na nossa opção pelo movimento, na estratégia que traçamos e na nossa capacidade de inovar, de fazer diferente do que fazíamos agora. Aí você fica otimista, né? Você vê que, na verdade, o futuro pode ser melhor, porque você vai ajudar a construir esse futuro, não porque alguma coisa vai acontecer, porque vai vir um anjo salvador, um super-homem, né, com músculos de aço. É você. Mussac, o que te faz feliz? Além do meu filho, além do meu filho, da minha mulher, de uma moto, do meu cachorro, dos meus livros, né? Dos meus livros, estou vendo que você tem livros ali atrás, eu também tenho aqui, estou na minha biblioteca particular. Meu escritório, ele é inteirinho de livro, tem muito livro. Livro é tudo de bom, né? Tudo de bom. É tudo de bom. Mas, assim, eu acho que o que me deixa feliz é a minha família, o que me deixa feliz é a minha saúde, o que me deixa feliz é a capacidade de sonhar com um futuro cada vez melhor, né? E acho que uma coisa que me deixa feliz assim, você sabe que você tem talento para alguma coisa, quando você tem vocação para alguma coisa, quando você é feliz fazendo. E para mim, o local de maior felicidade, quando eu atuo, quando eu faço uma coisa que me dá felicidade, quando eu estou numa sala de aula, ou quando eu estou num tablado dando uma palestra. Esse é o momento para mim de felicidade, de realização. São momentos felizes, né, Mussac? São momentos que a gente tem de felicidade, né? Eu acho que é mais que isso, né? Felicidade, né? Como sentimento, não como emoção, né? Felicidade como emoção são os momentos felizes, mas como sentimento, eu acho que ele tem um pouco mais, né? Ele tem, assim, a percepção do significado, que está fazendo alguma coisa útil, né? Você se sente bem fazendo o que está fazendo, quando você é compreendido, quando você é valorizado, né?
quando você tem, uma coisa importante, quando você tem o mínimo basal, né, acho difícil você realmente ser feliz se você não tem. Infelizmente, o Brasil, nós temos uma boa parte da nossa população que consegue até ser alegre. Né? Você vai numa favela, você encontra gente alegre. Agora, felicidade seria outra coisa. Né? Como é que alguém pode realmente ser feliz em condições extremamente adversas, complexas e que muitas vezes roubam da pessoa, inclusive a esperança, inclusive o futuro. Aí realmente fica bastante difícil. Né? E acho que as empresas, né, para quem a gente fala, as empresas que são os nossos clientes, elas têm veja só, elas têm a capacidade de exercer o poder de criar ambientes felizes. Tá? Que não é passar a mão na cabeça dos seus funcionários. Claro que não. Criar ambientes felizes é onde as pessoas trabalham porque percebem sentido naquilo que estão fazendo. Por um propósito. Porque são valorizadas pelo que fazem, porque tem propósito. Pelo respeito, né, mútuo. Não, sim, é isso mesmo. Pela oportunidade de desenvolvimento, tanto intelectual quanto pessoal, quanto de carreira. Sim. Então é possível, sim, quando o clima organizacional é bom, quando a pessoa tem orgulho. Sabe que o orgulho é um sentimento muito prazeroso. Não é bom sentir orgulho do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Né? É gostoso sentir orgulho. É o sentimento que os adolescentes mais querem, ter orgulho do pai e da mãe. Agora, sentir orgulho da empresa é muito, muito gratificante. Né? E traz resultado, né? Traz resultado para a empresa, porque as pessoas ficam mais comprometidas. E por que a gente tem orgulho de uma empresa? Porque ela é vencedora, e porque ela vence, ela compete bem, sem abrir mão de seus valores. Isso aí eu acho que é uma empresa da qual nós podemos sentir orgulho, sem sombra de dúvida. E há várias. Sim. Há várias, sim, graças a Deus. Olha, para terminar, eu sempre peço uma dica do palestrante, ou algo que você fale nas suas palestras, ou algo que você acredita para a sua vida. Dá uma dica para gente. Veja, Sandra, teria tanta coisa para falar. Uma dica é sempre uma dica. Né? Talvez eu quisesse compartilhar com você e com quem está nos assistindo nesse momento, seja ele qual for, a ideia do Samuel Beckett, né, que escreveu um livro chamado Esperando Godot, né, que são dois personagens que estão ali esperando um terceiro personagem, que é o Godot, né, e ficam falando sobre os seus problemas, porque o Godot vai ajudá-los a resolver os seus problemas. Né? Daí os problemas que eles têm são sempre causados pelos outros, injustiças que sofreram, oportunidades que não tiveram, sacanagem que fizeram com eles, tudo mais. E aí eles percebem que o Godot não vem. Não vai, aí quando o Godot não vem, não aparece. Aí eles dizem o seguinte: pois tá vendo? Mais um que nos traiu. Veja como nós somos injustiçados. Né? E aí agora o que nós vamos fazer? Bom, sei lá, vamos ter que nós resolver os nossos problemas porque o Godot não vai vir. Aí eles se despedem e vão embora. O pano do teatro desce, mostrando que a peça terminou. E a peça terminou sem que o Godot tivesse aparecido. Por isso o Samuel Beckett ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1962, porque o Godot não veio. Porque essa é a ideia central. Né? As pessoas não podem ficar esperando o Godot. Tenha ele o nome que for. Né? A gente tem que fazer por onde. Isso chama-se autonomia. Chama-se cuidar da própria vida, do próprio destino, do próprio futuro. Claro. Olha, que delícia te ouvir. Que gostoso esse papo. Você tem um sorriso constante. Sabe aquela cara de sorriso constante? Então, assim, é super agradável conversar. Mussac, muito obrigada por ter participado do Papo com o Palestrante. Depois, pessoal, a gente edita, vai para o nosso canal do YouTube, estaremos um ao lado do outro e vai ser maravilhoso tê-lo conosco aí muito tempo, gravado. Sandra, eu é que agradeço o convite, né, para gravar esse Papo com o Palestrante com você. E agradeço mais do que isso, agradeço a nossa parceria, né, que já tem vários anos e espero que ela perdure. E agradeço a quem está nos ouvindo, agradeço a todas as empresas que já me contrataram, né, através de você, e todas que ainda contratarão, para que a gente consiga
continuar construindo em conjunto um futuro que pode ser melhor. Depende de nós, não do Godot. Isso mesmo. Olha, um beijão. Muito obrigada, viu? Tchau, querida. Tudo de bom. Obrigado.